Presidente, boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste no plenário, boa tarde a quem nos assiste em casa, aos vereadores aqui presentes e a todos os trabalhadores que fazem com que essa reunião seja possível na tarde de hoje. Gente, Divinópolis tem dois assuntos hoje, Crevisa e Vila Vicentina. Então, vamos falar dos dois, né? Primeira coisa é que a fiscalização que essa vereadora faz ao Crevisa é muito antiga e é uma fiscalização que é dura. Porque quando a gente não toma nenhum lado de forma cega, a gente apanha de todo mundo. Se eu fosse muito apaixonada, apenas olhando a causa animal, eu vou atacar os servidores de lá. Sem olhar que eles não têm condição de trabalho. Vamos falar sobre o que está acontecendo no Crevisa. Gente, chove na mesa de cirurgia dos veterinários. Chove na mesa de cirurgia dos veterinários. Eles mal têm assistente para trabalhar. Os animais são levados para castração sem jejum, muitas vezes. E a gente sabe, todo mundo que já fez uma cirurgia aí sabe, que a gente tem que estar em jejum. Os animais também têm que estar. Se eles não estiverem em jejum, eles podem regurgitar e morrerem sufocados. Alguém aí já fez uma cirurgia sem fazer risco cirúrgico? Pois é, lá no Crevisa, os animais fazem cirurgia sem nenhum exame de sangue. Eles vão para a mesa de cirurgia dos veterinários sem nem fazer um exame de sangue. Então, os veterinários, gente, eles nem sabem se o animal tem alguma doença que impede a castração. Mas ninguém quer falar sobre isso. Porque se a gente falar sobre isso, os custos de manutenção do Crevisa sobem, né? Mas aí eu garanto, vai morrer menos animal. O que a gente precisa dialogar, gente, é sobre fazer com que a causa animal seja, de fato, uma prioridade no orçamento da Prefeitura de Divinópolis. Porque não se faz política pública sem dinheiro. Não se faz política pública na base do vídeo. E isso, Flávio, vereador que eu respeito, não é uma crítica a você, é uma crítica à gestão. A gente não vai conseguir fazer com que a causa animal seja respeitada sem colocar condições orçamentárias para isso. E aí, lá em fevereiro do ano passado, quando eu fiz um requerimento sobre o Crevisa para a Prefeitura, eu fui respondida que lá não tem responsável técnico. Todos vocês que estão aqui são construtores. Alguma obra de vocês funciona sem responsável técnico, sem um engenheiro que assine? Um estúdio de um biomédico, um negócio de dentista, uma clínica popular, funciona sem responsável técnico? O empreendedor não faz nada sem um responsável técnico, sem alguém que seja o responsável de fato, caso aconteça alguma irregularidade lá dentro. Mas a Prefeitura faz. O Crevisa não tem responsável técnico. E isso é norma do Conselho Regional de Medicina Veterinária, norma número 367. Sabe por que eles não podem ter responsável técnico? Porque eles não seguem nenhuma normativa estadual ou nacional para manejo de cães e gatos. Porque fazer isso gastaria dinheiro. Aí é muito fácil brigar com os veterinários e exigir como a gestão tem feito, porque a gestão está brigando com os veterinários de lá de um jeito absurdo, sem dar para eles condições de trabalho. Eles têm um TAC com o Ministério Público que eles não conseguem cumprir. Nem a autoclave. Quem é da área da saúde sabe o que é uma autoclave, que é um equipamento para esterilizar todas essas ferramentas cirúrgicas. A autoclave que eles têm não suporta o tanto de castrações que eles concordaram, que a Prefeitura concordou no TAC de fazer todos os dias. O tanto de material que eles têm que autoclavar todo dia sequer cabe na máquina. Mas a Prefeitura não quer saber disso, né? É mais fácil brigar com os servidores que estão lá no Crevisa, do que falar que está sendo exigido o impossível. E apenas mentirosos vão agradar aqueles que querem o impossível. Alguma obra de vocês anda sem dinheiro? Não anda, né? O Crevisa também não vai andar. Pois é, gente. Então, o que está acontecendo? Sobre o Crevisa, eu parabenizo o Flávio Marra por expor a situação, mas eu quero chamar a atenção para o que está sendo exigido dos servidores de lá e se eles conseguem fazer algo melhor. É ração supostamente superfaturada, é equipamento insuficiente, é chuva na sala de cirurgia, é telhado caindo, é extintor de incêndio com 10 anos de vencimento, presidente. 10 anos de vencimento. Alguma obra de vocês pode ficar sem extintor de incêndio? Algum estabelecimento comercial pode funcionar com extintor vencido há 10 anos? Na Prefeitura de Divinópolis pode. Mas eles multam vocês, se não tiver tudo certo. Sobre a Vila Vicentina, gente, o que eu preciso falar
é que está muito engraçada essa operação para a gente não falar das responsabilidades que são da Secretaria de Assistência Social e da Vigilância Sanitária. As instituições de longa permanência de idosos, que são chamadas de LPIs, elas são equipamentos de alta complexidade do SUAS, que é como o SUS, só que da assistência social. O SUAS, gente, é o SUS da assistência social. Essas instituições, elas têm como porta de entrada o serviço de assistência social. Então, é preciso que a secretária de assistência social apareça e diga quantas e quais foram as fiscalizações feitas no ano passado, que é desde que ela assumiu, lá na Vila Vicentina. Porque, segundo pesquisas do Ministério da Família e dos Direitos Humanos, 50% dos municípios só fiscalizam instituições de longa permanência após denúncia. Será que Divinópolis está nesse grupo vergonhoso desses 50%? Eu não sei. E eu não estou dizendo aqui que está, mas eu estou dizendo que para a gente saber em qual grupo que a gente está, os que fiscalizam ou não, a secretária de Assistência Social tem que aparecer. E ela tem que dizer quantas foram as fiscalizações do ano passado. A diretora da Vigilância Sanitária tem que aparecer. E tem que dizer quantas foram as fiscalizações do ano passado e desse ano até a denúncia. Porque se nós ficarmos no grupo que só fiscaliza quando há denúncia, a gente vai viver de escândalo em escândalo, com os nossos idosos sendo amarrados e maltratados. E eu tenho certeza que não é isso que nenhum de vocês quer. Não é isso que eu quero também. Outra coisa importante para a gente pontuar aqui, gente, é que foi feita uma defesa por alguns vereadores sobre a questão da Transcid. Para quem está aqui e não sabe, gente, a Prefeitura de Divinópolis autorizou 6 milhões de presente dados para a Transcid. Para nenhum de vocês a Prefeitura dá nada não, mas para a Transcid, 6 milhões. O subsídio do transporte público, gente, é uma coisa justa e que acontece em vários países do mundo, isso é normal, em várias cidades. Mas subsidiar transporte público de empresa que pula horário? De empresa que quebra ônibus direto? De empresa que vive atrasado? Quem aí já chegou funcionário de obra atrasado por causa de ônibus? Tenho certeza que alguns de vocês já chegou. E o prefeito deu 6 milhões para essa empresa. De presente. E ninguém fala disso. E aí quem fala, fala para defender. 480 mil em 2 parcelas, mais 10 parcelas de 400 mil até o ano que vem. Exatamente o que o senhor Felipe requereu na justiça. Ele conseguiu. Exatamente o que a Transcid pediu, ela conseguiu. Então, o governo que endurecer, que fazer funcionar o que não estava funcionando, cedeu. Abaixou a cabeça e falou amém. E deu para a Transcid exatamente o que a Transcid pediu. É muito interessante ver como é que o machão vira gatinho quando assume uma cadeira de poder. Outra coisa importante que eu quero dizer aqui para vocês, gente, é que é importante lembrar, e eu vou lembrar isso todo dia, é que a Transcid tem no quadro societário um senhor investigado, escuta isso, gente, um senhor investigado por supostamente ter colocado na planilha de custos do transporte público os custos do casamento da filha dele. Coloca isso no Google, gente. E nós autorizamos o prefeito, eu não, porque eu votei contra, 6 milhões para essa empresa. E aí tem gente falando aqui que é verba federal. Isso não está escrito no projeto. Não está escrito no projeto e quem está dizendo que é verba federal está usando uma informação que não foi publicada em lugar nenhum. Não existe essa afirmação. Sabe o que vai custear isso, gente? O georreferenciamento. O aumento do IPTU. É isso que vai custear. Então, quando alguém fala que é para aliviar o bolso do cidadão, como se é o cidadão que está pagando? Eu não sou contra subsídio, não. A gente tem sim que discutir um subsídio para meio passe estudantil, porque tem um monte de estudante pobre faltando de aula porque não está dando conta de ir para a escola pagar passagem de ônibus. A gente tem sim que discutir um subsídio para bancar essas gratuidades, mas primeiro a empresa tem que cumprir o contrato. E quem assistir aquela votação aqui na Câmara vai ver que vergonha, porque vários vereadores disseram, a empresa é horrível mesmo, a empresa não cumpre o contrato mesmo, a empresa atrasa mesmo, mas vou votar favorável, mas vou dar 6 milhões para ela. Uai, peraí, tô entendendo isso não, ué? Eu acho que a empresa é horrível, a empresa não cumpre contrato,
Até 7 meses atrás eu não tinha carro e eu andei de transporte público a vida inteira. Eu sei o que é andar de ônibus nessa cidade. Por isso, eu não tenho condições de votar 6 milhões para essa empresa. Respeito quem votou, mas vamos falar a verdade. Não tem verba federal e é 6 milhões para uma empresa que não cumpre contrato. Investigada pela Polícia Federal. Bota na internet que todo mundo vai ver. Por último, presidente, eu ainda tenho um minutinho? Por último, eu gostaria de contar para vocês uma infelicidade muito grande que aconteceu comigo, que não é nada diferente do que já aconteceu outras vezes, que foi um senhor, marceneiro conhecido da cidade, me ofender com um xingamento sexual que começa com o P, e eu não preciso terminar qual que é, todos vocês já imaginaram, em rede social. Um senhor conhecido, católico, fervoroso e praticante. E eu queria convidar todos vocês à reflexão. Se dá para a gente ajoelhar na sexta-feira da paixão, dizer que acredita em Deus, fazer procissão, rezar para todo lado e depois xingar mulher de palavrão sexual na internet. As críticas ao meu trabalho são justas e eu recebo todas. Dá para falar que eu pego muito no pé do prefeito, dá para falar que eu gritei e me exaltei e não ficou bom. Tem muita crítica justa a fazer a mim profissionalmente. Ninguém aqui chama vereador de feio, de gordo, do palavrão que começa com BR, eu não preciso terminar porque vocês já imaginaram também. Isso é tudo xingamento sexual e físico. A gente não usa para homem. Por que a gente usa para mulher? Isso chama machismo. Enquanto eu estiver aqui, presidente, eu vou combater. Obrigada pela cessão da palavra. Inclusive, ele será processado. Obrigado, vereadora, pela sua participação nessa tarde.